Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai prestar atenção sobre um rendimento de inaugurar a conversão de um valor material no sentido da forma para desinformar um percurso de potenciar saber sobre dessa desinformação que se faz presente no continente, na realidade, nesse entorno, né? A gente tem uma circunferência e dessa circunferência a gente tem a forma que descontém, né, a coesão entre esse ponto de interesse. Então a gente tem um ponto no meio, muita gente chama de núcleo, e desse núcleo a gente tem a informação que desvia-se desse meio, né? E aí a gente, dessa informação que desvia-se desse meio, a gente tem coleções de camadas com o passar dos anos que se desenvolve e resiste por desenvolvimento. Então, isso é um desenvolvimento de natureza com o passar do adquirir status, né? Esses status de descarga, né? De rendimento, de interesse, de intercepção. Então, a gente tem essa conexão que conduz a matéria por um sentido, o sentido de desfixar-se sobre essa forma, né? Bom, o legal é que para desenvolver essa forma sobre um conhecimento, a gente buscou desmontar essa forma. E sobre esse desmonte, a gente tem pedaços desses desmontes que são símbolos. E ao trabalhar artisticamente esses pedaços, a gente conseguiu informações, né? E a gente descreveu essas informações com base nos encaixes que conseguiram melhores status para nós, status de reconhecimento desses pedaços. Então a gente tem mapas, a gente tem receitas de despedaçamentos, de despedaços de unidades formadas pela natureza. Então nós temos unidades formadas pela natureza e a gente tem os átomos, os pedaços, os túmulos dessa natureza que descompartilham por pedaços o desenvolvimento até mesmo com outras naturezas, outros pontos de desenvolvimento na natureza. E a artificialidade se organiza por esse sentido, despedaçando, né? Só que quando a gente tem várias naturezas despedaçadas, a gente tem vários pontos despedaçados. E quando eu quero mencionar um ponto, eu preciso pegar desse ponto um embasamento que opera logicamente retenção a esse ponto para desparticularizar dessa retenção desse ponto uma medida que desimpulsiona ser desse todo, né? Dessa unidade deformada por essa peça. Então isso é resolução. Logo, a gente tem as fontes de construção
as fontes desses pontos que são condutores de fontes de energia que desenvolve formas. E bom, quando eu quero fazer destacar uma medida dessa, eu preciso de um arranjo seguro, porque dessa forma a gente tem a segurança de uma forma, né? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai ver que dessa circunferência, né, desse bloco de desconter operações que desenvolveram desse ponto, dessa fonte em comum, a gente vai ver que a gente tem a arte de contar, né, um pedaço dessa forma, né? E aí, como que a gente conta esse pedaço dessa forma? A gente tem várias formas de contar, e uma delas é o radiano, né? Vamos lá ver então esse pedaço que vai ficar no mais claro quando a gente lidar com os símbolos de artificialização. Ó. Radianos. Rad vem de o rad ele vem de descontração, né? Descontração. Não tem o pulso que é assim, ó. E a gente tem um pulso, ó. Quando a gente tem um pulso que ele é constante, o constante ele implementa a desconstante por rendimento de forma. E a desconstante de um ponto é uma circunferência. A circunferência ela é a coisa mais harmônica com aquilo que a gente chama de energia. Então a imagem e semelhança da energia para nós em forma é a circunferência. Então quando eu quero dizer quanto energia tem de um potencial de constante, eu posso pegar uma faixa dessa energia, um elo dessa corrente e desenvolver. Ou seja, a gente tem um arco, uma parte dessa fonte. Só que eu tenho várias camadas, tá vendo? Olha, se eu ir para o fundo, a gente vai diminuindo esse arco, porque a gente vai encontrando a desescalação desse ponto. Então a gente tem um ponto que por vibração diz muita energia aqui e um decaimento de energia, ok? Só que esse decaimento ele tem uma certa ampliação, né? Ele perde vibração aqui, só que ele ganha área. Tá vendo? Ó, área. Só que a agitação da energia nessa área é menor do que no interior. Legal? Bom, então isso é o efeito radiano, né? Com o passar do ano, vamos supor que a gente tem uma semente que diz ligada à fonte de energia interior da Terra, né? E aí essa semente ligada aqui, ó, sobre essa raiz, ela vai desenvolvendo, ó, um pulso. E aqui pulsa muito porque é proporcional, né? A gente tem essa escala proporcional de ponto, né? E aí, quanto menor, mais movimento. Quanto menor, mais movimento.
E aí o que acontece? Com o passar dos anos, a gente vai ganhando nutrição e rendimento de descontração. Tudo isso vai construindo um circuito de constante sobre desconstante. Então a gente tem a desconstante sobre a constante, desconstante sobre a constante, desconstante sobre a constante. Então a gente tem o K sobre o D, o KD, a procura eterna. O cadê? E esse cadê vai ampliando o radiano. E a gente conta com essa ampliação. Por quê? Porque a gente quer prever o futuro, abrindo essa perspectiva de desescalonamento desse radiano. Perfeito? Então, a gente instrumentificou a nossa vida com o passar dos tempos, observando as mudanças desses arcos. E esses arcos se contam entre nós por rad. Quantos radianos esse ponto tem? Quantos anos você tem, cara? Quantos radianos você tem? Mas sobre esse ponto de vista, né? Aí você tem uma formação e radianos dessa formação. E isso coopera para que as pessoas aceitem e reconheçam o seu valor sobre as demais pessoas que têm a mesma formação e o mesmo radiano que você, ou se comparam a você nesse universo de harmônicos, né? De pontos de disseminação harmônicas. Agora sim a gente encontrou a corrente e a deliberação do elo de corrente, né? Tá vendo? As correntes e os elos. Então isso é o que? A gente vai contando as faixas de um ponto despontuado pela fonte de átomo, despressionando por um modelo, por um molde harmônico, um ponto de átomo de formação, de dispersar energia de carga de condução assertiva, ou seja, a gente tem os timbres e resoluções de encaixe. Para quê? Para perfumar a orquestra, o concerto. Orquestra, ou seja, o concerto constante da vida. O concerto constante da vida. E aí a gente tem a sua vida e da vida da natureza que se desinforma ao seu redor por raio de potencializar você. Bora lá então entender melhor como utilizar esse instrumento de desenvolver essa versão de medida, né? Essa unidade de medida. O que é o radiano e como medir? O radiano é uma unidade de medida utilizada para medir ângulos e arcos de circunferência. Então, a gente tem essa unidade para medir ângulos e arcos de uma circunferência. Assim como os graus são usados para representar a parte de uma circunferência de comprimento igual ou raio ou um múltiplo dele. Então, se você pegar um cruzamento de reta que desenvolveu materialização,
Ou seja, a gente tem faixas de energias que são massas. Só que quando a gente aprisiona massas de energia, feixes de energia, a gente cria a matéria, a gente materializa. Essa materialização sobre esse encontro, esse contato de energia que desenvolveu matéria, nos revela aqui, ó, o arco de desconter esses encontros, né? Então, como desmoldela-se esses arranjos aqui, ó, né? Esses ângulos. Então, na natureza, a gente tem vários tipos de contatos, né? Vários tipos de encontros de energia. A gente tem de 4, de 6, de 8, de 12 e assim sucessivamente, por resolução de colisão, de unidade. A palavra radiano remete a outro, que são usados para representar a parte de uma circunferência, de comprimento igual ao raio ou múltiplo dele. Então, comprimento igual ao raio ou múltiplo dele, ou seja, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter isso aqui. Se eu dividir isso por 2, eu vou ter isso aqui, ó. Múltiplos. A palavra radiano remete a outra de uso comum ao pensar em circunferências. O elemento raio é um segmento de reta que liga o centro de uma circunferência a um ponto qualquer na linha que determina. Então a gente tem, dentro da classificação científica, o raio, que expressa até mesmo uma energia de um centro de uma circunferência até a sua extremidade, né, significada, né? Então a gente tem a significação da extremidade, porque é aonde que a matéria, por exemplo, visível para o ser humano termina, porque aqui a gente pode ter matérias em outras faixas de energia, porque energia, querendo ou não, é uma matéria, né? A curva até mesmo é assim que os atletas se desenvolvem, com a superfície do seu corpo, por exemplo, né? Vai aí a curiosidade sobre a indexação da matéria de energia produzida pela relação com a bola despressionada pelos radianos que interceptam a reação dessa bola sobre um plano, né? Então você tem o contato aqui, ó, fazendo essas questões aqui, ó, e colocando uma carga aqui, ó, carga negativa, e o atleta colocando positividade na carga aqui, ó. E aí quando ele dá aquele choque assim, ó, isso aqui faz um certo ímã. E esse ímã, com o passar dos toques, né, vai crescendo a carga, ó, vai ficando forte, ímã forte. Então é assim que muitos atletas conseguem os seus famosos dotes, os seus famosos e considerável por muitas pessoas leigas sobre esses assuntos de dons. Mas não existe esse negócio de dom. O negócio é treino e sensibilidade sobre essas ações motoras. Isso tudo é física
e lapidação por treino de contatos de superfície do corpo. Vai mais um mistério aí. A curva destacada entre os pontos AM e B é o arco AMB. Dá para ver muito bem, né? AMB. O arco está em azul. Repare de os pontos A e B determinam dois arcos, o azul AMB e o verde AM e M' e B. Esses arcos podem ser medidos em radianos ou graus. A gente tem esse arco azul e esse arco verde, e eles podem ser medidos em ângulos, em radianos ou graus. Quando determinado pelo ângulo central, o arco que possui o mesmo comprimento do raio possui um mediano. Um radiano é a medida do arco de comprimento igual ao raio de circunferência. Então, vamos ver então da onde que isso tem, né? Você tem aqui, ó, o diâmetro, né? E um raio é o diâmetro dividido por 2 é igual a R. É igual ao raio. Então o raio é isso daqui, ó. Partindo desse ponto aqui, ó. Isso aqui, ó, é um raio. Isso aqui é um raio. Espera aí. Isso aqui é um raio. Isso é um raio. Isso é um raio, né? Porque eles se interceptam aqui, ó, na extremidade dessa circunferência, dessa dita circunferência. E esse raio, se a gente prolongar ele para cá, ó, ele vai ter essa conexão aqui também, ó. Então, como a gente tem uma base muito fixa, é como se a gente tivesse uma corda aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que ela faz, ó. Se ela destreme quando expressa aqui, ó, mais aqui, ó, ela tem menos aqui, ó. Entendeu? Então, ou quando ela perde potencial aqui, ou ela amplia, porque a gente tem o chão, vamos pôr que a gente tem o chão. E aí a gente vai fazer o contato disso com o chão. Então vai ter o chão mais esse aí vai somar aqui, ó. Isso vai somar com o chão, ó. E essa soma vai causar uma vibração bem nesse ponto aqui, ó. E esse ponto vai desescalar essa vibração, ó. Aqui treme mais e aqui vai decaindo o tremer, né? Só que como essa bola é fixa, vibra, essa circunferência, né? Vai haver em todas as dimensões, né? Vai haver um certo choque. Olha que legal. E aí vai voltar esse retorno aqui, ó. Aqui vai ser menor. Então aqui a gente vai ter uma escala. Escalas de contato. Isso é interessante. E bom, a gente consegue ponta de contato. Ponta. A ponta de contato nada mais é do que o tamanho do radiano, né? O tamanho do arco. Então, se um modelo de contato demanda que um ser normal coloque X contato, você se diferencia desse normal quando você consegue operar esse X fazendo contração de X menor, entregando coisas mais modeladas, né? Então isso aí é controle de superfície. E aí o que diz? Que um raio equivale a um radiano. Então um raio
ele é igual a 1 radiano de de uma circunferência, né? Então a gente tem uma circunferência e o raio equivalente dessa circunferência equivale a 1 radiano. Essa é a imagem. Então esse raio aqui de 1 centímetro vai equivaler a 1 centímetro de ar, raio aqui, ó. Esse é o tamanho da fatia. O símbolo para a unidade de medida radiana é o rad. Então, rad equivale a igual ao raio em centímetros. Então, é o rad, radiano. Exemplos: um arco de comprimento igual ao do raio mede 1 rad. Um arco de comprimento 3 vezes maior que o raio mede 3 rad. Um arco de comprimento 26 vezes maior que o raio mede 26 rad. Então, se eu tenho um raio X e aqui, ó, a circunferência em volta dele, esse é o raio, né? Espera aí. Raio X. Eu tenho esse raio X aqui, ó. E aí vamos pôr aqui. Opa, difícil, né? Então vamos pôr que aqui é o diâmetro e esse é o raio, né? Então, se a circunferência mede 26 o raio, quer dizer que a gente vai ter aqui, ó, isso daqui, ó, vai aparecer 26 vezes aqui, ó. Então a gente vai ter uma coisa muito grande, né? Uma bola. Se o raio se esse raio, a gente vai ter que a circunferência mede 26 rad. Ou seja, a gente vai ter, ó, 1 rad, 2 rad, 3 rad, 4 rad, 5 rad, 6 rad e assim sucessivamente, até que contorne 26. Então, pra gente, por exemplo, se tiver um exercício pedindo para você desenhar um círculo com 26 rad, você tem que olhar quanto que mede o rad e fazer, né? Fazer o círculo com base no quanto de rad tem. Se a gente dividir o círculo entre rads, né, a gente vai ter peças iguais. Ou seja, a gente isso é equivalente, né? Os radianos são amplamente utilizados na matemática. Eles fornecem medidas para os estudos da circunferência e da trigonometria. Radiano para grau e grau para radiano. Então dá para converter essa unidade de medida grau para radiano e o radiano para grau, ó. Grau para radiano e radiano para grau. Como o radiano e o grau são unidades de medida diferentes, porém usadas para medir a mesma grandeza, é comum relacioná-las. É importante saber como converter essas medidas. Desde a antiguidade, observou-se experimentalmente que
o arco de meia circunferência dividido pelo comprimento do raio sempre resulta em um mesmo número, aproximadamente 3,141592. Este número foi chamado de π. Então, a gente tem o número π, 3,141596 e sucessivamente, que é o arco de meia circunferência. A gente tem o arco de meia circunferência e esse arco aqui, dividido pelo comprimento do raio, dividido pelo raio aqui, Então a gente tem isso dividido por isso, vai dar 3,14. Então, quase que um soldado, né? A circunferência de amarelo aqui, dividido pelo raio de vermelho. Vamos pegar isso aqui e vamos fazer assim. Como meia circunferência possui 180 graus, temos que π é igual a 180 graus. Então, logo, π equivale a 180 graus. A partir desta relação é possível transformar qualquer medida em radiano para grau, assim como grau em radiano. Para isso utiliza-se uma regra de 3. 180 graus dividido por então vamos aqui, acho que eu vou pôr isso aqui. Montando a proporção, temos 180 graus é igual a rádio, é igual a π, né? 90 é igual a x. Então, o que o x vai ser o que? X é igual a π sobre 2. Exemplo 2. 3π rádio equivalem a quantos graus? Então, 3π rádio equivale a quantos graus? Nós vamos fazer aqui, 180 sobre x graus é igual a π sobre 3π, né? Então é mais ou menos multiplicar aqui, 3 vezes 180 vai dar 540. X é igual a 540 graus. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa que ficou meio... Tá, a gente tem
Então, que meia circunferência dividido pelo raio é igual ao π. Um rad equivale a um raio, né? O tamanho do raio. Então, se eu pegar a meia circunferência, que é 180 graus, né, e dividir por um raio, que é a mesma coisa que um rad, a gente vai ter o valor do π. Então, π significa esse 180 dividido pelo raio, que também pode ser um rad. Então, a relação do grau para um rad dentro de uma circunferência é essa. É o 180 dividido por 1, é o π. Por isso a gente utiliza o π para desenvolver a relação entre grau e rad. Grau e rad. A gente coloca em moderador o π, que nada mais é do que essa relação do grau dos 180 graus, né, para um raio, um rad, que é a proporção de centímetros que a gente viu aqui, ó, na circunferência, né? Um raio em uma circunferência, ele equivale a um rad, né? Se a gente pegar esse raio e fazer aqui, ó, por exemplo, a gente tem 5 centímetros aqui, ó. Então 5 centímetros daqui, ele vai ser o rad, né? Então a gente tem essa questão. 5 centímetros de raio equivale a 5 centímetros de rad. Bacana. Então esse é o rad. Uma unidade de medida que consegue auxiliar as pessoas sobre essas peças de unidades desenvolvidas por um ponto em desenvolvimento, né? E aí a gente tem várias formas na natureza que são desaplicadas por isso, né? Com esse consentimento, principalmente no organismo. Então, o que isso acontece? A gente consegue evoluir muito utilizando o desenvolvimento com esse operador lógico, buscando tolerância para redimensionar, insistir nessa resolução, né? Nesse tal do dom. Então a gente consegue comprar dom sabendo disso, porque essa é a moeda de desparticionar da relatividade, de decomposição e recomposição, um aprimoramento, né? Por tendências de encaixe e sobretudo cognições do nosso organismo para com a natureza, né? Então isso elucida bem aquilo que a gente faz e faz com que a gente não fique louco ou decepcionado sobre as bases de sustentação, de objetividade, né? De objetivo, de progresso. Isso faz com que a gente busque evidenciar o que está acontecendo e desassociar-se às soluções possíveis para insistir nessa tal parcela de pagar essa sobrevivência, essa insistência, esse valor do sucesso, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!